80 anos atrás, as ambições da Rússia comunista foram muito além de simplesmente remodelar a sociedade. Eles queriam alterar a própria raça humana. Será que um de seus cientistas foi longe demais com essa ideia? Este é o Dr. Ilya Ivanov. Seu desejo era moldar a vida de acordo com sua imaginação. Ivanov era um pioneiro de um novo campo da ciência, usando inseminação artificial para moldar espécies híbridas bizarras. Em 1924, ele já tinha cruzado camundongos com ratos, vacas com bisões e até jumentos com zebras. Os biólogos tendem a concordar que uma espécie é definida como um grupo de organismos que não se reproduz naturalmente com outro. Às vezes, temos duas espécies com um parentesco relativamente próximo e elas são capazes de gerar uma espécie híbrida. Ivanov planejava entrar em um território inexplorado, cruzar animais com humanos. Mas isso só seria possível se as duas espécies fossem muito similares. Se você cruzar uma égua com um jumento macho, você obtém uma mula. Se fizer o oposto e cruzar um jumento fêmea com um cavalo, você obtém um bardoto. Mas o segundo caso é bem mais raro, é um cruzamento difícil. E o resultado é sempre estéril. Como Ivanov queria um híbrido humano, ele concluiu que a única possibilidade era usar o nosso parente mais próximo. Ivanov estava certo ao dizer que os macacos são nossos parentes mais próximos. Se por acaso houvesse alguma chance de cruzar uma pessoa com um outro animal, os macacos eram a melhor aposta, porque, como sabemos hoje, somos mais de 99% similares a eles, em termos genéticos. O que Ivanov e os soviéticos poderiam querer com uma raça de homens macacos? Operários fortes e obedientes? Esportistas com talentos especiais? Chegou-se a especular que o ditador russo Joseph Stalin sonhava com um exército de soldados primatas. Os russos presumiam que, se fosse possível cruzar as duas espécies, eles teriam o melhor dos dois mundos. No contexto de um possível conflito militar, isso significaria a inteligência, a astúcia, tudo que nós achamos vantajoso nos humanos, com a força e a resistência de um chimpanzé. Agora, por que eles acreditavam que teriam o melhor dos dois mundos e não o pior dos dois mundos com esse cruzamento, é um mistério. Mas como Ivanov conseguiria tornar realidade este delírio? Nós podemos fantasiar sobre como seria legal ter a força de um macaco e o cérebro de um homem. Mas também existe a possibilidade de obtermos o cérebro de um macaco e a pouca aptidão física de um homem médio. Mas a visão inspiradora de soldados primatas marchando aos milhares contra os inimigos do comunismo devia ser forte. Porque em 1925, as autoridades soviéticas deram $10.000 a Ivanov, equivalente a 1,5 milhão de hoje. Ele conseguiu apoio financeiro para realizar seus sonhos doentios. Em Paris, Ivanov foi atrás de um cirurgião russo chamado Sergei Voronov. Voronov já estava explorando a fronteira médica entre humanos e primatas. Então, este é o nosso casal não tão feliz. Nossas cobaias. Ivanov ficou intrigado com o mais recente avanço de Voronov. Ele afirmava restaurar o vigor da juventude a homens idosos através de um método chocante. Sim, sim. Então o senhor quer torná-lo ainda mais másculo?
Ele inseria fatias de testículos de macaco no saco escrotal dos homens. Voronov transplantava glândulas de macacos para homens humanos com o intuito de aumentar a virilidade deles. E, na verdade, se o problema fosse hormonal, ele estaria no caminho certo. Porque os hormônios dos tecidos dos primatas poderiam até resolver os possíveis problemas de virilidade que esses homens tinham. Então, é só cortar aqui um pouquinho. Ah, isso. Perfeito. Colete. Mais de 500 homens franceses foram tratados. Muitos relatavam resultados incríveis. Alguns meses depois, Ivanov assumiu o comando. Ele usou as técnicas de Voronov para alcançar seus próprios objetivos. O paciente não era humano, e sim uma chimpanzé chamada Nora. Agora o enxerto está no estágio da inibição plasmática. Ivanov e Voronov implantaram um ovário humano no abdômen de Nora e a inseminaram artificialmente. Seu objetivo declarado, fazer a chimpanzé dar à luz uma criança humana. Nós estamos confiantes de que esta primata vai carregar o filho de sua prima humana. O experimento foi manchete no mundo inteiro. Mas Nora não engravidou. Esses experimentos atraíram muita publicidade, mas como o resultado não foi o esperado, o interesse diminuiu rapidamente. A imprensa pode ter perdido o interesse, mas os soviéticos continuaram a apoiá-lo. Então, Ivanov partiu para a selva em busca da matéria-prima para os seus mutantes. Ele acreditava estar prestes a dar origem a uma nova criatura. O homem macaco. Vem com o papai. Segundo Ivanov, o experimento poderia dar certo porque a teoria da evolução afirma que primatas e humanos são parentes próximos. Ivanov acreditava no processo da evolução. E, no mínimo, suspeitava de que humanos e primatas eram parentes evolutivos próximos. E ele tinha razão, porque nós dois viemos de um único ancestral comum. Mas Ivanov não respondeu a uma pergunta. Nós ainda somos próximos o bastante para que um pai humano fertilize um óvulo primata? Com frequência, é possível realizar o cruzamento de espécies muito próximas. É difícil, mas não é impossível. Ela está pronta? Está, pai. Ivanov tentou inseminar artificialmente 3 chimpanzés fêmeas usando um homem de 30 anos como pai. Mas nenhuma das chimpanzés engravidou. Apesar do fato de homens e chimpanzés compartilharem mais de 99% do seu DNA, ainda existem barreiras a um cruzamento bem-sucedido. Existe um número grande de diferenças biológicas da forma como os óvulos se comportam, a forma como o esperma se comporta e também a forma como o óvulo é liberado pelo ovário em resposta ao macho. Alheio a tudo isso, Ivanov continuou com seu processo de tentativa e erro. Aqui! Rápido, venha ver! Ele ofereceu cuidados médicos gratuitos a moradoras locais. É uma farsa. Na verdade, ele planejava engravidá-las com um híbrido de homem e macaco. Pela glória maior do socialismo, meu filho. Quando
Quando as autoridades da Guiné Francesa descobriram, ele foi obrigado a deixar o país. Tolos! O governo soviético não tinha os mesmos escrúpulos. Ivanov começou a procurar boas mulheres russas dispostas a carregar um mutante humano primata pela glória do comunismo. Boa noite, camarada. 5 mulheres se ofereceram. Você será mais satisfatória. Isso representava um choque de ideologias mais do que qualquer outra coisa. A União Soviética se considerava uma sociedade movida pela tecnologia, movida pela ciência. E do outro lado, ela via os Estados Unidos como uma nação atrasada. E até hoje, na verdade, muitos americanos ainda rejeitam a evolução darwinista. E então todos eles pensaram, se nós demonstrarmos, através desse programa de reprodução, se é que ele merece ser chamado assim, que os humanos e chimpanzés, os humanos e primatas são parentes tão próximos que podem gerar vários descendentes. Estaremos provando aos nossos olhos e provavelmente aos olhos da maior parte do mundo que a teoria da evolução de Darwin é de fato verdadeira. E que a ideologia proposta pelos Estados Unidos, baseada em crenças ultrapassadas, em uma religião ultrapassada, é falsa. E com isso se diferenciariam, eles se colocariam como superiores em triunfo. O grande plano de Ivanov finalmente tomava forma. Mas, nesse momento crucial, ele perdeu o apoio soviético. Joseph Stalin foi tomado por um ódio paranoico a todos os cientistas. O problema dos cientistas intelectuais é que eles têm ideias próprias. E eles nem sempre estavam alinhados com as outras ideias de Stalin. E se voltou contra eles. Mas Ivanov foi um leal cidadão soviético. sim, camarada. Mesmo assim, acabou vítima da caça às bruxas de Stalin. Em 1930, ele foi exilado para o Cazaquistão e caiu em ostracismo. Mas será que seu sonho sobreviveu? Um homem macaco pode existir? No fim, os experimentos de Ivanov não deram certo, até onde sabemos. Provavelmente por causa das muitas barreiras biológicas e incompatibilidade genética entre os humanos e macacos. Elas são conhecidas hoje, é claro, mas não eram na época de Ivanov. Mesmo sabendo tudo o que sabemos hoje, seria altamente improvável, se não impossível, realizar esses experimentos e obter sucesso. No entanto, a engenharia genética moderna vai muito além dos maiores delírios de Ivanov. Os cientistas não se limitam a trabalhar com esperma e óvulos. Eles podem cortar e fundir o DNA no interior das células. Com a genética moderna, praticamente podemos introduzir qualquer gene em qualquer organismo. Então, a questão seria: nós devemos? No futuro, pode haver poucos limites para esta nova ciência. Não é uma situação em que um Ivanov ou um Stalin poderia tomar essa decisão em um vácuo. Nós temos que questionar continuamente o que é ético. Pode ser que a ética seja a única barreira para a criação de híbridos jamais vistos antes. Mas a ética muda constantemente. Quem sabe o que será aceitável no futuro?